Oi, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, do canal Liana Ribeiro do YouTube e também do canal Lias Crochê, né? Hoje nós vamos fazer um trabalho que é um tecido sanfonado. Então, para que serve, né, o tecido sanfonado em crochê? Como em tricô também, né? Ele serve para fazer as barras, né, dos seus trabalhos, principalmente de vestuário. Então, por exemplo, uma barra para um gorro, né? A barra da blusa embaixo, ou do seu casaco, ou botar uma sanfoninha no punho do casaco, ou no punho da... Vocês viram o meu gato correndo? Muito engraçado. Então, assim, na barra, né, no punho de um casaco, ou de uma blusinha de manga comprida. Então, para muitas coisas a gente usa o tecido sanfonado, né? Eu queria dar uma dica que é interessante para tentar não falar muito, mas é uma dica interessante, eu tenho que passar para vocês, tá? Por exemplo, eu vou fazer um tecido sanfonado porque eu vou fazer um gorro masculino. Então, por isso que eu decidi ensinar a base sanfonada para vocês, porque eu já vou ter que fazer mesmo para uma encomenda, né? Então, falei, então vou aproveitar e vou ensinar, porque eu nunca ensinei isso. E eu vou usar esse fio de lã aqui, tá? Ele, no rótulo, diz pra gente usar agulha de 3 milímetros. Só que eu já usei ele com agulha de 3 milímetros e com agulha de 4 milímetros. E com a de 4 ficou muito melhor. No meu caso, porque eu tenho um ponto muito apertado. Então, o gorro que eu vou fazer com a agulha de 4 milímetros. Porque eu achei melhor, mais confortável, o ponto ficou mais bonito, o fio não ficou desfiando e... mil motivos. Mas o sanfonado eu vou fazer com uma agulha menor. Eu vou fazer mesmo com a agulha de 3 milímetros. Então, essa é a dica que eu queria passar, tá? Vocês vejam qual é a agulha que vocês vão usar para o trabalho total e quando for fazer o sanfonado, fazer com uma agulha um pouquinho menor. Pode ser 1 milímetro menor ou só meio milímetro menor, tá? No meu caso, vou fazer mesmo com 1 milímetro, porque eu vou usar para o corpo a agulha 4 milímetros, mas para o barrado eu vou usar a de 3 milímetros, tá bom? Então, gente, para eu não falar muito, eu gosto muito de conversar com vocês, mas para eu não falar muito, então eu já vou virar a câmera para a gente começar o nosso trabalho, tá bom? Fiquem aí até o final do vídeo. Tchau, tchau! Bem, então vamos começar o trabalho. Eu já fiz aqui a laçada inicial, né? E você, para decidir quantas correntes você quer fazer, você precisa fazer para o trabalho, você tem que levar em consideração a altura do sanfonado que você quer, tá? Então, eu calculei mais ou menos para o meu trabalho uma altura de 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa vai ser a altura do meu barrado, porque depois eu vou tecer ele no comprimento, tá? No meu caso, eu vou tecer esse barrado de sanfona, sanfonado, por 59 centímetros, tá? Então, mas a altura na testa da pessoa vai ser isso aqui, né, de sanfonado. Então, para continuar o trabalho, você faz 2 correntes para virar o trabalho. E aí você, né, não usa essas 2 correntes que você fez e você começa a fazer aqui na terceira corrente pontos baixos. A partir daqui é um ponto baixo para cada ponto da corrente anterior, né? Então, eu fiz aqui, tem um, você vai fazendo um por um, até chegar ao final da sua carreira.
Você vai usar todos os pontos até o final. Cuidado para não perder nenhum. Porque se você começa a perder ponto no caminho, você começa a fazer diminuições, né? E aí atrapalha o trabalho. Então você vai um por um. No final, você tem que ter a mesma quantidade de pontos baixos que você tinha de correntinhas, tá bom? Então, agora aqui eu tô na minha primeira correntinha. Eu não vou usar a laçada inicial não, tá? A laçada inicial pode se desmanchar se você ficar forçando a agulha aqui dentro. Então, para subir para a próxima carreira, você faz uma corrente e vira o trabalho. Então, quando a gente fala assim, faz ponto baixo em cima de ponto baixo, você sempre fica com a ideia de usar esses buraquinhos, né? Para continuar a carreira seguinte de pontos baixos. Mas no tecido sanfonado é diferente, tá? No tecido sanfonado, você tem que olhar o topo dos pontos. Deixa eu tirar minha agulha para vocês verem bem. Aqui, ó. É o topo do ponto. O topo do ponto forma uma correntinha também. Todo ponto de crochê faz isso. No topo, se você olhar de cima, parece que são correntinhas, tá vendo? Então, você vai pegar a laçada de trás de cada ponto, tá? Então, aqui, no primeiro ponto, tá vendo aqui no primeiro ponto? Tem duas laçadas. Eu vou pegar a de trás. Tá vendo que eu peguei um fio só? E vou fazer o ponto baixo. De novo aqui. O próximo ponto, eu vou pegar só o fio de trás, ó. E aí eu faço outro ponto baixo. De novo, vamos ver. Aqui, ó. Pego só o de trás. Mais um aqui, ó. Ó, só peguei um fiozinho. Vou mostrar pegando dois para vocês verem a diferença, ó. Tá vendo aqui? Se eu fosse pegar dois, eu teria que pegar aqui da frente e passar a agulha. Eu estaria pegando dois fios, tá vendo? Mas não é assim. Eu coloco a agulha no meio do ponto e entro só no fio de trás. Ok? Essa carreira eu vou fazer toda com vocês. Aí vem de novo, ó. Entra no meio do ponto e entra só no fio de trás. Depois que o trabalho vai pegando tamanho, aí já fica bem mais fácil fazer isso, porque você tem onde segurar, né? Aqui assim eu tô com pouquíssimo espaço para segurar o trabalho, então já fica só um pouquinho mais difícil. Então, já terminei a minha carreira, eu tenho que ter 8 pontos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já terminei minha carreira. Então, eu vou agora subir uma corrente e virar o trabalho de novo. E, novamente, vamos pegar, insere a agulha no meio do ponto e pego o fio de trás. Vai ser sempre assim agora, tá? Ó. Entra no meio do ponto e pega o fio de trás. Entra a agulha no meio do ponto e pega o fio de trás.
eu vou fazer mais um com vocês, ó. Entra no meio do ponto. Acho que eu vou fazer até o final, a carreira é tão pequena, né? Aqui, ó. Entra no meio. Aqui no meio. Aí você dá uma conferida nos seus pontos, né? Tenho 6. Aí você dá uma conferida sempre. Ó, entra no meio do ponto. Pega o fio de trás. 7. E aqui no último, na correntinha já fica um pouquinho mais difícil, mas dá, tá? Pega o fio de trás. Aí você checa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pontos aqui. Notou que já tá ficando com um relevo aqui? Então, vamos virar o trabalho. Uma corrente para virar e assim por diante, tá? Eu tenho que fazer isso até completar 59 centímetros da circunferência da cabeça de um rapaz, né, masculino. E aí, quando o tecido já tá assim com um bom tamanho, você consegue ver exatamente esse formato sanfonado. Fica muito bonito, principalmente em fios grossos, né? Ou até mesmo se você usar fio duplo. Fio duplo também fica muito bonito para fazer um trabalho com o sanfonado. 3, 6, 8. Já tenho 8 pontos. Tá vendo? Já tá começando a aparecer. Então, eu vou fazer alguns centímetros do meu tecido sanfonado para vocês conseguirem ter uma boa ideia do trabalho, tá bom? Então, eu vou adiantar o meu e já volto. Então, já dei uma adiantadinha aqui no trabalho. Olha só como é que tá ficando. Na realidade, ele é assim, né? Em pé. Aí você já consegue ver o sanfonado dele. Eu vou fazer mais uma carreira com vocês para depois mostrar no todo, né? No tamanho total. Então, você faz uma corrente, vira o trabalho, entra com a agulha no meio do ponto e faz o ponto baixo, né? E aí você vai indo assim, sempre assim, pegando o fio de trás, ó. E vai um por um, sempre tomando cuidado de não pular nenhum ponto, para não correr o risco de você fazer uma diminuição, tá bom? Então, aqui, ó. Vem. E aí, pego o último. Aí, agora, nesse momento, já tá bem mais confortável, porque você já tem todo esse espaço aqui para trabalhar, né? Então, eu vou mudar o foco da câmera para vocês poderem ver ele no todo, tá? Então, aqui, um pouquinho mais a distância para vocês terem a noção. Tá vendo? Vai ficando com esse listrado, né? Com esse relevo na frente. E olha como é que ele fica elástico mesmo, olha. Tá vendo? Então, é bem legal para locais que você quer que fique bem presinho, né? Como a barra de um gorro, de um casaco e assim por diante. Um punho, né? Esse aqui num punho, assim fica bonitinho, né? Num punho de casaco. E eu tenho que fazer dele, eu tenho que fazer 59 centímetros, como eu falei. Então, quando eu chegar nos meus 59 centímetros, aí eu volto no vídeo para mostrar como fechar, né? Como fechar o tecido sanfonado de um jeito que você já consiga continuar o trabalho, sem precisar arrematar a linha nem nada, tá bom? Então, aguardem a próxima parte do vídeo. Tchau, tchau e até a próxima. Oi, tudo bem?
Como eu falei, eu ia fazer 59 centímetros do meu tecido sanfonado. Então ele ficou nesse formato, né? E ele tem uma certa elasticidade. E como eu falei, ele é bom para barrados, né? Se você estiver fazendo essa barra sanfonada para uma blusa ou um casaco, basta nesse momento aqui você começar a subir, fazer os pontos aqui em cima mesmo, que você estava fazendo assim, né? Subindo aqui o crochê. Aí você quer agora continuar sua blusa ou seu casaco. Você vira ele na largura e aí começa a tecer aqui, subindo o seu trabalho, tá bom? Agora, se você estiver fazendo um punho, né, do casaco, ou então um gorro, como é o meu caso, você vai precisar fechá-lo antes de começar a subir o trabalho. Então é justamente isso que eu vou fazer com vocês nesse vídeo. Eu vou mostrar como fechar esse sanfonado e como daí para cima você subir o seu trabalho. Eu vou fazer mais uma carreira para vocês verem como é que pode ser trabalhado a carreira acima do sanfonado, tá bom? Então eu vou mudar o foco da câmera para a gente começar o trabalho. Então vamos lá. Você pega aqui como se fosse continuar a carreira, né? Você faz uma corrente e aí vira o trabalho. Você estica bem o sanfonado para não ficar torto. E aí você vai juntar a laçada de dentro, de onde está a agulha, com a laçada de dentro do outro lado do sanfonado. Você vai puxar um ponto baixíssimo direto e tomando bastante cuidado para não perder os pontos, ó. Laçada de dentro com a laçada de dentro. Aí eu tenho 3 laçadinhas na agulha, né? Puxo direto num ponto baixíssimo. E aí vai. Laçada de trás. Na verdade, aqui a gente está pegando aquela laçadinha da correntinha, né? Que ficou só uma aqui para trás. Então, mesmo que seja um pouquinho difícil, você dá uma puxadinha assim, olha. Que aí você consegue visualizar aquela laçadinha da correntinha inicial. Então, pega uma laçada aqui de trás e pega a da correntinha. Isso, agora eu consegui. E aí, puxa direto. Laçada de trás, a laçada da correntinha, tá vendo? E puxa direto. Aí vai aqui, ó, de trás, nessa aqui da correntinha, e vai puxando até chegar ao final, tá? Vai indo. Se achar difícil pegar a laçadinha, dá uma puxada no fio, que aí ele aparece. Se você não tiver o ponto assim tão apertadinho, como o meu, você vai conseguir com mais facilidade. É porque meu ponto é muito apertado. E aí, às vezes eu tenho dificuldade de achar esses fios assim sozinhos. E vai... Ai, soltou. Ainda bem que ficou esgarçadinho. E vai direto. E na última aqui, laçadinha de trás,
com a correntinha daqui e puxa num ponto baixíssimo direto. Então aqui, ó, tá fechado o meu caminho aqui. E aí, essa emenda que eu fiz com ponto baixíssimo fez criar um relevinho aqui igual ou bem parecido com o sanfonado, tá? Então, na próxima parte agora do vídeo, eu vou só fazer com vocês uma parte da minha carreira para vocês terem uma ideia de como vai ficar o trabalho, tá bom? Então vou trocar minha agulha para a gente continuar o trabalho. Então peguei aqui a minha agulha de 4 milímetros. Não sei se vocês se lembram que eu dei a sugestão de no sanfonado você fazer com uma agulha menor e no resto do trabalho você fazer com uma agulha maior. E é o que eu vou fazer agora. Então eu vou subir 3 correntes, vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar. Vai ficar como se fossem 2 pontos altos, né? Aí agora eu vou fazer outro ponto nessa próxima nervura aqui, ó, nesse relevo aqui. Aí eu vou fazer um ponto alto, mais outro ponto alto aqui. Esse é o ponto que eu tenho que fazer para o gorro, que eu escolhi fazer para o gorro, tá? Não necessariamente vocês tenham que fazer esse ponto para continuar o seu trabalho. É porque eu tenho que fazer essa encomenda, então estou aproveitando e mostrando para vocês. Vem aqui no relevo, faz 2 pontos altos. No mesmo lugar, faz outro ponto alto. Então, ele vai ficando mais frouxo que o sanfonado de baixo, porque eu estou usando outra agulha, eu estou usando uma agulha mais grossa, tá? Então, vou mostrar para vocês de novo, ó. Eu fiz 2 pontos altos aqui, ó, no relevo do sanfonado. Ó, no mesmo lugar. Ok? Então, eu vou terminar minha carreira para mostrar para vocês como é que fica o contraste de uma carreira para o sanfonado, tá bom? Bem, então terminei toda a minha carreira. Eu fiz 2 pontos altos em cada relevo, né, do sanfonado. E aí, se vocês repararem como eu troquei de agulha, parece até que tem um pouquinho de aumento aqui na carreira de cima. Olha só, se vocês conseguem perceber, ó, aqui dá uma fofadinha, tá vendo? Isso num casaco faz uma diferença muito legal, que aí a sanfona, o sanfonado fica bem apertadinho, próximo ao quadril, e aí a blusinha ou o casaco fica mais folgadinho em relação ao sanfonado. Num punho também fica legal, né? Que aí o punho fica bem apertadinho, aí dá uma folgadinha, você trocando a agulha para fazer o resto da blusa, da manga da blusa ou do casaco, né? E no meu caso eu tô fazendo um gorrinho, também aqui vai ficar bem apertado, é bem justinho na testa, e aí ele vai crescer um pouquinho, vai ficar um pouco mais folgadinho no corpo do gorro, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse tecido sanfonado, né? Eu recebi essa encomenda para fazer esse gorro, então eu decidi compartilhar esse trabalho sanfonado com vocês, tá bom? Se vocês gostaram, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, dá um joinha aqui para mim, que também isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Então, gente, tchau, tchau e até a próxima!